Olá, boa tarde, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu estou com uma passagem que tem falado muito no meu coração. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa tarde, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40. Nós vamos ler até o 50. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertando a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com médicos todos os seus haveres, e por nenhum pusera a ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou adiante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Amém? Essa passagem, então, é uma passagem bastante conhecida dos nossos dias, só que Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desta passagem. Porque a gente vê a história de Jairo, a qual ele foi ao encontro com Jesus, sabendo que Jesus ele tinha o poder de trazer e restaurar a saúde da sua filha. E quando a gente pega a história de Jairo, a palavra de Deus fala que ele era o principal ou príncipe da sinagoga. Ou seja, Jairo, ele era, como eu posso dizer, ele era a pessoa que arquitetava toda a dinâmica de um culto. Ou seja, o principal, ele olhava quem daria a palavra, ou leria a Torá. Ele ficava na organização de um culto da sinagoga. E muitas vezes tem falado no meu coração por esses dias, muitas vezes nós, como líderes eclesiásticos, nós temos muitas vezes preocupado com fazer, muitas vezes numa estrutura. E muitas vezes nós temos negligenciado as questões de casa. Porque o que adianta nós ganharmos as lutas externas e perder as lutas internas? O que adianta a gente ganhar as pessoas de fora e muitas vezes nós estamos perdendo pessoas dentro de casa? Muitas vezes nós estamos ministrando vida por de fora e dentro da nossa casa está tendo morte. Nós muitas vezes não estamos sendo exemplo para os nossos filhos. Nós não estamos sendo exemplo para as nossas mulheres, nossas esposas. E ao contrário também, as esposas não têm sido exemplo para os filhos de suas filhas e nem para o seu marido. E muitas vezes nós queremos lidar com situações a qual a gente ainda nem fomos tratado, nem curado. E queremos ministrar e falar de algo que muitas vezes a gente não tem compreensão das coisas. Porque eu preciso primeiramente tratar a minha vida, o meu caráter, a minha ferida. Eu preciso ser uma pessoa curada, tratada, para que eu possa levar a cura do Senhor. Porque se eu realmente não for uma pessoa tratada, nem curada em determinadas áreas, eu não vou saber lidar com determinadas situações. Então, aonde que eu deveria ser uma pessoa mais tolerante, amorosa, eu vou ser uma pessoa rígida. Eu vou ser uma pessoa que não tem tolerância com nada. Então, a vida de Jairo, ela tipifica muito hoje em dia as nossas vidas. A nossa vida de líderes, a nossa vida como um instrumento de Deus. Porque muitas vezes a rotina do dia a dia, para que puder fazer a engrenagem
de um sistema religioso poder funcionar, muitas vezes nós entregamos, nós doamos e nós até doamos mais, mas nós não perdemos, na verdade, nós não disponibilizamos o nosso tempo para ficar muitas vezes com nossas esposas, nossos filhos e ser realmente exemplo de um pai e ser realmente uma referência de um homem e de uma mulher de Deus. Então Jesus tem falado muito no meu coração que antes de nós levarmos a cura, antes de nós levarmos a palavra do Evangelho que transforma as pessoas, nós devemos ser curados dentro de casa. Nós devemos trazer essa referência de dentro de casa. Porque uma coisa que eu aprendi é que antes das multidões, as pessoas, ela ter uma opinião formada se realmente eu e você somos homens de Deus, quem realmente sabe se a gente é homem de Deus são os nossos filhos e as nossas esposas. Porque está com todo dia ali com nós, no levantar, no deitar, está vendo as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então, ou seja, Jesus, ele quer trazer a cura para dentro da sua casa. Jesus, ele quer curar a sua vida. Jesus, ele quer estancar essa ferida, a qual foi aberta por muitas vezes por uma palavra, ou por uma posição, ou por alguma pessoa que está acima de você, que te impulsionou, ou até mesmo te colocou pressão sobre ti para que você pudesse fazer com que essa engrenagem estivesse rodando. O primeiro exemplo que nós devemos ter, o primeiro ministério é a nossa família. E isso também nós não deixamos e não podemos ser negligentes com as coisas da casa do Senhor, ou seja, a obra física, assim por dizer, porque a casa do Senhor, a casa de Deus somos eu e você, mas a gente não podemos ser negligente com as coisas a qual nós congregamos. Devemos estar ali cultuando, entregando o nosso melhor, com certeza, e fazer com que o culto, a organização do culto, ela aconteça. Mas que isso não se torne um peso, um fardo, uma obrigação, porque senão acabou-se o sentido da adoração. Porque o Espírito, ele adora que é onde há liberdade. Se eu e você estamos indo para um determinado local, adorar, falar o nome do Senhor, porque simplesmente estamos cumprindo uma agenda, então já não tem mais liberdade. Então esse culto, antes de ser manifestado entre quatro paredes, em uma igreja, um CNPJ, muitas vezes esse culto já tem que ser manifestado dentro da sua casa. O culto, ele começa primeiro na nossa casa, para que nós podemos manifestar o culto aonde nós estamos congregando com os irmãos. E é fato que nós devemos congregar. Essa palavra não é direcionada para você desanimar, para que você pare de congregar. Não, a palavra não é essa. A palavra é que para que você perceba que Jesus quer curar a sua casa. A sua casa precisa ser curada. A sua casa precisa ser curada. A sua casa precisa ser uma fonte de cura. A sua casa precisa ser uma referência para os vizinhos, para a sua cidade, para a sua geografia. A sua casa precisa ser essa referência. Interessante que quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, interessante que Jairo, ele era o principal, ou seja, Jairo conhecia toda a lei, tudo aquilo que podia ou não podia ser de acordo com a lei de Moisés. Então essa mulher, ao tocar Jesus, essa mulher com fluxo de sangue, ela pela lei, então Jesus estava impuro. Então imagine na cabeça de Jairo, dizendo, cara, eu sou o principal da sinagoga, eu sei que esse homem agora está impuro. E ele vai entrar na minha casa. Você imagina um ponto de interrogação que houve na cabeça de Jairo. Toda a teologia que Jairo tinha construído, todo entendimento que Jairo tinha adquirido, estava ali, de certa forma, causando uma pressão sobre a vida dele. Ou seja, eu vou deixar este homem entrar na minha casa ou não vou deixar este homem entrar na minha casa? O que muitas vezes eu aprendo com isso, que muitas vezes a gente quer levar Jesus achando que Jesus vai entrar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, desta maneira, tem que ser dessa forma, porque foi assim que me ensinaram, é assim que tem que ser. Jesus, ele entra na minha e na sua vida do jeito dele, a obra é dele. E pelos lugares que onde eu e você menos espera, é por ali que Jesus ele entra. Nós devemos o quê? Ter um coração aberto
e disposto e disponível para que Jesus possa entrar. Interessante que Jesus ele traz a exposição desta mulher, dizendo para que aquela multidão que estava ali, que ela foi curada desta enfermidade. Então você imagina na cabeça de Jairo, o nó teológico que ele passou. Não tem como que eu vou poder levar esse homem agora dentro da minha casa? Interessante que veio um rapaz dizendo, olha, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Interessante que não há relatos dessa ressurreição da filha de Jairo para trás, que Jesus ainda não tinha ressuscitado nenhuma pessoa. Então eu imagino as pessoas dizendo, ou até mesmo pensando, Jesus ele teve poder para trazer vista ao cego, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E agora, Jesus vai ter poder para ressuscitar a filha de Jairo? Muitas vezes nós pensamos o seguinte, Jesus só tem poder para atuar na vida dos outros. Jesus ele faz isso o impossível na vida dos outros. Nós temos muita fé que Jesus opera na vida dos outros. E será que nós estamos tendo fé para Jesus operar na nossa vida, na nossa casa? Quantas vezes nós dizemos, meu filho não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito, o meu marido não tem mais jeito. Como assim não tem mais jeito? Aonde há fôlego, há esperança. Nós somos muito doutrinados e nós somos muito bons para manifestar uma fé na vida dos outros. E somos péssimos para manifestar a fé na nossa vida. Então você imagina, não havia esse relato que Jesus tinha ressuscitado alguém. Mas para Deus nada é impossível. Jesus falou para o Jairo, Jairo, apenas crê, somente crê. Então eu não sei a circunstância a qual você vive dentro de casa, seja ela com seu filho, no seu casamento, numa vida financeira, seja ela qual for. Tenha fé em Jesus para que Jesus possa manifestar uma cura, um milagre sobre a sua casa. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As coisas que aconteciam, irmão, só era coisa do passado, hoje em dia não acontece mais milagre, acontece sim. Porque muitas vezes nós não temos a paciência de esperar o milagre de Deus. Nós falamos que Jesus está no controle das coisas, mas quando as coisas não estão correndo de acordo com aquilo que nós imaginamos que é o correto, nós tentamos assumir a direção das coisas. E com isso nós prejudicamos ainda mais. Tenha paciência. Jesus está levando uma providência para a sua casa. Tenha fé. Jesus ainda vai ressuscitar os sonhos. Jesus vai trazer vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu ministério. Você quer ter um ministério muito bem destacado, florido? Um ministério de exemplo? Então tenha fé, manifeste esse ministério na sua casa. Mostre o amor de Jesus sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Manifeste esse amor do reino do céu sobre a sua casa. Todo o evangelho, ele começa de dentro para fora. Quando nós pegamos a história do tabernáculo, a gente percebe que Moisés começou o tabernáculo com a arca. Porque a arca ela ficava no lugar mais profundo, na tenda, no santo do santo. Então percebe que a transformação ela é sempre de dentro para fora. A gente quer trazer essa transformação de fora para dentro. Mas a transformação do evangelho é de dentro para fora, no caráter, na personalidade de um homem e de uma mulher de Deus. Então o ministro cura sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu lar. Que o seu lar realmente possa ser um lar de referência de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo e para os vizinhos e para a sua família. Muitos podem dizer para você, não vai dar nada, esse aí não vai dar nada. As multidões vão sempre estar falando, tem morte, está morto, assim como falaram com Jairo. Mas qual foi a palavra de Deus? Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? A palavra de Deus é a palavra final. E Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Deus quer trazer paz. Deus quer trazer harmonia. Deus quer ressuscitar os sonhos da sua vida e da sua família.
Crê somente em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor possa te tocar, te trazer à memória de coisas lindas e maravilhosas a qual Ele falou a seu respeito. Tenha paciência em fé em Jesus Cristo, porque Deus, Ele jamais decepcionou alguém e Ele não vai decepcionar você, porque Deus faz tudo no tempo dEle e do modo dEle. Amém? Fique na paz, meu querido. Eu senti de Deus de fazer esse vídeo, nessa passagem. Então, se você gostou, curta, dá um like, compartilha com suas famílias, seus amigos. E um grande abraço no seu coração. Fique em paz. Deus te abençoe. Amém.